Digam todos graças a Deus. Boa noite, igreja do Avivamento. Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus e Pai, do nosso único, suficiente Senhor e Salvador Jesus, seja sobre todo o povo de Deus neste lugar, nessa noite. Quem crê recebe? Amém. Se você puder e quiser, eu insisto que você queira. Poder, eu acredito que você pode, não é? A não ser que você está com alguma limitação aí que não te permita, não consegue falar, não é? Mas eu acredito que a maioria, pelo menos, quase todos nós podemos. Antes de sentar, abençoa alguém, sabe? Libera uma palavra de bênção sobre essa pessoa. Diga para ela: olha, que Deus abençoe tua vida nessa noite, que o Senhor, Ele te renove, que o Senhor restaure você. Diga uma palavra de bênção sobre a vida dessa pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Se você já fez isso, pode sentar. Deus é bom, meu povo? Sempre bom. Eu estava lá em Presidente Prudente, passei uns dias ali, e eu falei, né? Eu tenho costume, sempre que eu vou ministrar, eu começo sempre dizendo assim: Deus é bom. E aí o pessoal não me respondia. Aí eu estava explicando para eles como que é, né? Eu falei: ó, lá na nossa comunidade da Maringá, quando a gente fala Deus é bom, a igreja já logo reage, já responde: sempre bom, porque o nosso Deus, Ele é sempre bom. Amém, povo de Deus? Pegue o santo livro aí, eu quero que você abra comigo no primeiro livro do profeta Samuel, 1 Samuel capítulo 22, nós vamos ler aqui alguns versos, e a partir disso nós vamos meditar na santa palavra do Senhor para as nossas vidas nessa noite. 1 Samuel capítulo de número 22, a partir do verso 1. Aleluia. Se você não está com o santo livro aí, nós vamos passar nas telas aí, né? Vai projetar. Mas eu quero insistir, como eu sempre faço, né? Aquela coisa de o pastor vai ficando velho, vai ficando chato, repetitivo, né? Então, eu acho que eu já fui picado por esse mosquito, não é? Baixa um aplicativo da Bíblia no seu celular, pelo amor de Deus. Você tem tanto aplicativo aí, você tem Facebook, você tem Instagram, você tem, sei lá o que mais, né? Rede social, WhatsApp, então nem se fala, né? E por que não tem uma Bíblia, querido? Baixa uma Bíblia aí, vai ser uma bênção na sua vida. Eu sempre digo, tem a Bíblia em áudio, não é? Tão bom. Você está aí acelerado no dia, coloca lá a Bíblia falada, ouça as Escrituras. É tão bom quando você recebe a palavra de Deus. Isso traz alimento para o coração, para a mente, te fortalece. Faça isso, baixe uma Bíblia aí no seu aplicativo, né? O pastor que esteve conosco aí há 2 semanas atrás, o pastor Nivaldo, fica tirando sarro de mim, né? Ele fala que eu sou pastor moderno, que eu não uso a Bíblia de folha. Eu falei: rapaz, você pega uma versão da Bíblia, né? Você tem lá o livro, você tem uma versão lá. Você pega isso aqui, eu tenho um monte aqui, eu tenho umas 50 versões da Bíblia aqui, inclusive tem léxico do grego, do hebraico. Eu falei: para que eu, né? Tá tudo aqui, ó, né? Se quiser, eu vou ler com vocês a partir da versão que é a nova versão internacional, que é aquela que a gente padronizou aqui, né? Mas se eu quisesse ler na revista e corrigida, se eu quisesse ler na revista e atualizada, eu ia pegar aqui, porque está aqui, muito acessível. Coloca a Bíblia aí no seu celular. O celular você não esquece em casa, né? O celular ninguém esquece, talvez o livro de vez em quando você esquece. Pega aí 1 Samuel capítulo 22, eu vou ler com vocês a partir do verso 1. Olha lá, diz o texto sagrado na versão da tradução da minha Bíblia, que é a nova versão internacional. Diz assim: olha, Davi fugiu da cidade de Gate e foi para onde que ele foi? Diga comigo: caverna de Adulão. Ele foi para uma caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Que coisa interessante, né? Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades. Primeiro, então, os que estavam em dificuldades. Quem mais? Os endividados e os descontentes, né? Esse aqui é o grupo que se juntou
a Davi lá na caverna de Adulão. E olha o que está escrito aqui. E ele se tornou o líder deles. Ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele, né? Em média ali, uns 400 homens. Queridos, eu quero falar com você nessa noite. Nós, como igreja, nós entramos agora no mês de novembro, né? A partir de novembro, nós entramos num período que nós chamamos aqui do período ou estação, né? Estação no sentido desse período, estação da comunhão, período de comunhão, não é? Então nós vamos estar trazendo assim palavras dentro desse contexto. Por quê? Escute, a comunhão é um princípio fundamental da igreja de Cristo, não é? Quando a gente examina as escrituras a partir da igreja que é a nossa igreja modelo, qual que é a nossa igreja modelo? A igreja apostólica, não é? Aquela primeira igreja, né? Logicamente que ela é uma igreja que estava em desenvolvimento, uma igreja que estava ali aprendendo também, mas ela é o nosso modelo, né? As escrituras dizem que nós, hoje, nós estamos firmados na fé, não é? Firmado nos fundamentos dos apóstolos e profetas. Então a igreja precisa caminhar sobre esse firme fundamento, que é, né, o fundamento dos apóstolos, dos profetas da igreja do Senhor, a igreja primitiva. E uma das marcas da igreja primitiva, uma marca forte da igreja primitiva era, diga comigo, comunhão. Comunhão. Então, nós entendemos que, como igreja, nós precisamos ser intencionais, trabalhar isso de uma forma intencional. Por quê? Porque se a gente não fizer isso intencionalmente, não vai acontecer. Se deixar, escuta isso, se deixar vocês leves e soltos, né? Viu que está uma aspas aqui, deixar à vontade, faz o que quer. Sabe o que acontece, irmãos? Você vem no culto aqui no domingo, na celebração, né? Canta umas músicas para Jesus, né? Eu sou como um vento passageiro, tu és a estrela, tal, né? Cumprimenta 2 ou 3 pessoas, porque o pastor é chato, né? Parece aqueles pastores velhos que fica aí, fala para o teu irmão, aí você cumprimenta 2 ou 3, né? Faz a sua malinha e vai para casa, e não passa disso. E a vida cristã, a experiência cristã fica reduzida ao quê? Fica reduzida a isso. Meu irmão, minha irmã, e mesmo você que está conosco aqui pela primeira vez, eu preciso, em nome de Jesus, eu preciso exortar você. Vida cristã não é frequentar um culto. Quem me conhece há mais tempo sabe o quão aborrecido eu fico, quando eu ouço um irmão, uma pessoa cristã dizendo assim: eu fui assistir o culto. Né? Vocês sabem o que eu penso sobre esse negócio, né? Fui assistir o culto. Né? Talvez é um problema às vezes de fala, mas quando uma pessoa fala para mim que ela veio assistir um culto, na hora me dá 15 tipos de ataque. 15 tipos, assim, olha irmãos, é uma coisa. Por quê? Ninguém vem assistir culto. Você não está aqui assistindo culto, você veio aqui, você veio prestar um culto, não é? Mas esse culto, querido, ele não se resume só a essas 2 horas que eu e você passamos aqui, não. O nosso culto é a nossa vida. Segundo Romanos capítulo 12, verso 1, a minha vida, a sua vida deve ser uma vida que serve. A palavra culto significa serviço. É uma vida que serve a Deus. Aqui no templo, quando nós nos reunimos, nós cultuamos a Deus em comunidade, unidos, juntos, cantamos através das músicas, ministramos através das músicas o louvor e a adoração a Deus, não é? Através da entrega, da consagração de finanças, né? Pode ser através de dízimos, ofertas missionárias, estamos também cultuando, servindo a Deus. Através do serviço tem gente aí, a beça, trabalhando, né? Eu sempre falo sobre isso. Tem gente aí suando a camisa nesse exato momento para que a coisa aconteça. Estão cultuando a Deus, mas o culto a Deus não se resume a isso. Nós temos que ter uma caminhada, uma vida, não é? Envolve muito mais. E uma das características para que nós sejamos um povo de Deus saudável, que é o que eu creio que Deus tem para mim e para você, amém, queridos? Deus quer que o seu povo seja um povo saudável, que a sua igreja seja uma igreja saudável, não é? E isso passa pela, diga comigo, comunhão. Então, aí, por quê? Nós somos uma igreja em célula. Por que nós nos reunimos
como igreja, através dos pequenos grupos da célula, porque ali você vai trabalhar isso, você vai ter comunhão com o seu irmão, você vai conhecer as pessoas. Não é como aqui agora, que de repente se eu falar com alguém que está meio ali da metade para trás, falar assim: como é o nome dessa pessoa que está sentada aqui? Não sei quem é. Até você não é obrigado, como que você vai conhecer todo mundo, você vai saber o nome de todo mundo? Eu como pastor, tem dia que eu fico perdido, eu olho para a pessoa assim, e sabe, e é uma batalha para eu lembrar certinho. Às vezes eu lembro da pessoa, mas estou lutando com o nome. Olha que já fiz curso para memorização de nomes, não é? E não consigo, não é? Agora num pequeno grupo, se eu conversar aqui com quem está fazendo parte de uma célula, olha que coisa, se eu chegar assim e falar assim: Maurício, quem é lá da sua célula? Maurício, ele lidera uma célula, ele é Valdirene. Quem são lá da sua? Conhece todo mundo, sabe talvez até dos percalços, dos problemas que a pessoa está enfrentando, ou das alegrias, né? Por quê? Porque é um grupo pequeno, onde se pratica a comunhão, onde se caminha junto. Só que, quando se caminha junto, queridos, não é um mar de rosas tudo não, porque tem dificuldades. Relacionamento não é fácil, e aí eu introduzo. Por que eu estou falando isso? Eu introduzo a história de Davi, esse contexto aqui, porque Davi, você sabe, eu sei, nós sabemos que Davi, ele foi ungido por Deus. Só que o momento da unção de Davi foi uma coisa interessante, porque, vocês lembram? O profeta Samuel tinha ido até a casa do pai de Davi, Jessé, e chega lá para ungir o novo rei de Israel, mas ele, quando passa o primeiro dos filhos de Jessé, Deus fala o que para Samuel, para o profeta Samuel? Deus fala o que para ele? Quem lembra? Esse não é o ungido que eu escolhi, essa não é a pessoa que eu escolhi. Samuel estava achando que aquele era o ungido, Eliezer, né? Ele estava achando que Eliezer era o ungido. Por quê? Porque era um cara bonito, era um cara alto, era um cara imponente. E aí Deus ensina o profeta, Deus trabalha o paradigma do profeta, que é um paradigma comum de todos nós. Você vê um homem santo, um homem do quilate do profeta Samuel, não é? Se você pegar a história sagrada, muito poucos que caminharam no nível do profeta Samuel. Só que ele estava equivocado. Por quê? Deus fala assim: Samuel, deixa eu te ensinar uma coisa, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o quê? O que Deus fala? O homem olha, ele vê o quê? A aparência, ele vê o lado de fora. Eu vejo o coração. E aí Deus até fala com Samuel uma particularidade, algo sobre o rapaz. Ele fala assim: eu o rejeitei. Eu não vou entrar nisso aí porque não é o âmago da palavra, mas tem um contexto. Por que Deus rejeitou ele? Por que Deus o rejeitou? Você vai ver na caminhada, no processo depois, ele era um cara extremamente orgulhoso. Então eu já faço um parênteses rápido aqui. Ó querido, muito cuidado com o orgulho. Cuidado com o orgulho. A Bíblia diz que o orgulho, ele precede a queda. Pessoa orgulhosa, a Bíblia diz que Deus resiste ao orgulhoso. Deus resiste ao orgulhoso. Como assim resiste? O sentido literal, Deus luta contra a pessoa orgulhosa. Imagine Deus lutando contra mim e contra você. Então, por todo contexto, a história vai nos mostrar, Eliezer era um cara assim extremamente orgulhoso, e Deus está dizendo: Samuel, eu rejeitei ele. O coração dele não é um coração humilde diante de mim, não é ele que eu ungi, não é ele que eu escolhi para ser o meu ungido. E aí vão passando ali todos os irmãos de Davi, ao ponto de acabar todos da casa de Jessé, no caso, né, de Davi. E aí nenhum deles era ungido. E aí Samuel fica em dúvida e fala: mas como assim? O senhor me mandou vir aqui ungir o novo rei de Israel, e o senhor está dizendo que não é esse? E aí ele pergunta para Jessé: Jessé, por acaso você não tem mais nenhum filho? Vocês conhecem essa história, só estou lembrando você, né? E aí quando Samuel pergunta para Jessé se não estava faltando alguém, se não tinha alguém, um filho que não estava ali, qual que foi a resposta de Jessé? Quem lembra? É verdade, tem um filho mais novo, e ele está lá no campo, cuidando das ovelhinhas. Ele é um menino, está lá. Imagina, queridos, preste atenção nisso. Um evento tão importante como esse, o representante de Deus estava ali na casa de Jessé. Representante de Deus, o homem que tinha a palavra de Deus, os oráculos de Deus, a direção de Deus vinha através da vida daquele homem para a nação. E ele foi lá com o objetivo: ungir o novo rei de Israel. Hipoteticamente,
Só uma coisa, uma conjectura. Vamos dizer que o outro fosse ungido, que não fosse Davi. Mas no mínimo, Davi deveria estar ali participando. Era um momento único. Imagina que momento era aquele. Mas nem isso. Aí o pai fala, tá lá e tal. E aí Samuel fala, então é o seguinte, manda chamar o menino, porque enquanto ele não chegar, a gente não vai comer. E aí Davi chega, e quando ele chega, o que Deus diz? Eis aí o ungido do Senhor, esse é o meu ungido. E aí o profeta Samuel derrama o óleo da unção, simbolizando a unção. Ela tem um significado tremendo, porque ela demonstra uma consagração. Essa unção, ela demonstra que Davi estava sendo tomado por Deus. Deus estava tomando posse da vida dele. E a partir daquele momento, ele se torna o ungido do Senhor. Porém, escute, o fato dele ter sido ungido não quer dizer que ele já assumiu o trono. Vocês conhecem toda essa história. Pelo contrário, né? Ele vai depois, vence o gigante, né? o filisteu lá, o Golias, e aí ele vai trabalhar no palácio, e aí ele começa a viver um contexto muito complicado, porque Saul, ele sente muita inveja de Davi. Saul, ele vive uma crise, né? Até porque, olha só, as mulheres do reino diziam, porque quando Davi mata o gigante filisteu, Golias, diz que as mulheres, olha que coisa, não é? Elas compuseram um cântico, uma cantiga. Elas falavam mais ou menos assim: Saul matou os seus milhares, porém Davi matou os seus 10 milhares. Quando Saul ouviu essa cantiga das mulheres, aquilo foi como, não é? Uma espada no coração dele. Na hora, sabe o que ele pensou, o que ele disse? Disse assim: o que falta para esse garoto agora? O que falta para esse garoto? Porque o povo já está do lado dele, só falta ele sentar no trono, só falta ele subir ao trono. E a partir dali começou a perseguir Davi. E nesse processo de perseguição, aconteceu uma coisa, chegou uma hora que a situação, ela ficou insustentável na vida de Davi. Eu estou recapitulando a história, vocês conhecem isso porque é o que está na Bíblia, tá? Nós vamos tirar alguns princípios disso. E aí ficou insustentável, ao ponto de Davi, para preservar a sua vida, ele teve que fazer o quê? Ele teve que fazer o quê, irmãos? Diga comigo, fugir. Não é? De vez em quando a gente tem que se retirar mesmo. Tem situação que não tem o que fazer. No caso de Davi não tinha o que fazer, ele tinha que fugir. Se ele não tivesse fugido, ele teria sido assassinado. Ele, por várias vezes, Saul tentou matar Davi, e chegou uma hora que não tinha como, a situação estava insustentável. Davi foge, e aí vai começar um processo, que é o texto que eu e você lemos aqui. Davi, ele vai para um lugar que a Bíblia aqui diz que se chama Caverna de Adulão. É uma caverna, né? Pode ser chamado de covil. É um esconderijo. Não é um lugar, um ambiente confortável não, querido. É uma caverna. É um lugar hostil. É um lugar ruim, é um lugar difícil. Agora eu quero que você pense comigo. Fala assim, poxa vida, Deus escolhe o cara, Deus coloca sobre ele a unção, não é? A unção de Deus está sobre ele, e agora esse cara, o ungido de Deus, ele está onde? Numa caverna, fugitivo. Sabe, nesse processo, eu e você, nós precisamos entender que, domingo passado eu falei aqui sobre as tribulações, né? O propósito da tribulação, que a tribulação muitas vezes Deus permite, e através da tribulação Deus vai nos ensinar algumas coisas. Uma delas, que a tribulação vai produzir em nós perseverança. A perseverança vai produzir em nós caráter aprovado. Quando você persevera, não é, em seguir ao Senhor, e o caráter aprovado vai produzir em nós esperança. Da mesma maneira que nós falamos sobre isso domingo passado, Romanos capítulo 5, para quem não estava aqui, depois você lê. A caverna, ela tem um propósito também. Deus, a partir desses momentos de reclusão, escute, esses momentos onde nós somos levados a ficar reclusos, ficamos ali, e às vezes, queridos, é um momento crítico nas nossas vidas, porque a gente fala assim, está tudo acabado, está tudo perdido. Onde estão as promessas de Deus? Onde está o glamour? Onde está a reunião? Aonde diante? Pode baixar um pouquinho o volume, filho, fazendo favor, não sei se é o retorno ou é aí fora, né? Onde que está o glamour?
não é? Aquela reunião onde todo mundo viu o enviado de Deus, o profeta de Deus, não é? O representante de Deus, derramando um chifre cheio de óleo, dizendo: você é ungido de Deus, Deus te escolheu, Deus te separou, Deus te fez para reinar sobre o seu povo. Cadê? Na caverna, meu irmão, não tem nada disso, não tem glamour, na caverna não tem, não é? Não tem nada, não tem brilho, não tem. Como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, né? Eu acho interessante porque ele é de uma leva, de um grupo mais antigo de pastores, e ele usa umas expressões assim que não são muito comuns hoje. Ele fala do ministério, ele fala assim que muitas vezes os pastores, né, eles acham que o ministério é só as luzes. Ele usa essa expressão que é uma expressão do teatro, né? As luzes da ribalta, não é? Ou seja, você está em evidência, todo mundo está olhando para você, todo mundo está dizendo: uau! Na caverna não tem isso não, meu querido. Caverna é um lugar onde nós vamos ser tratados. Caverna é um lugar de reclusão. Caverna não tem luz de ribalta, como diz o reverendo Hernandes. Não tem. É um lugar de angústia. É um lugar que nós nos questionamos. Nós olhamos e falamos assim: puxa vida, é isso aqui? É para isso aqui que eu fui ungido? É para eu ficar nessa situação, nesse estado aqui, recluso? Só que deixa eu te dar algumas boas notícias aqui. Na caverna começou a acontecer um processo de restauração na vida de Davi, no contexto familiar de Davi. Porque essa mesma família, esses mesmos irmãos, que olha, se você ler, eu não tenho como me aprofundar aqui em toda a história, porque eu tenho que estar voltando, mas você vai ver que havia uma competição, havia todo um sentimento ali, dentro do contexto familiar, que era uma coisa terrível, terrível. Já começa pelo pai. O próprio pai esqueceu o menino, num momento tão elevado como foi o momento da presença do profeta, não é? E ele foi deixado de lado. Então já começa por aí, o próprio pai, os irmãos. Eu sei que, se vocês lembram, Davi tinha ido, quando ele vai lutar contra o gigante filisteu lá, o Golias, eu não sei se vocês lembram, o pai tinha falado: leva uma comida lá para os seus irmãos, vai levar uma provisão para eles lá. E o pai manda, e quando ele chega lá, não sei se vocês lembram, qual foi a atitude dos irmãos de Davi, e em especial o irmão mais velho. Quem lembra? Qual foi a reação do irmão? Quando o irmão vê Davi lá, e Davi estava: o que está acontecendo? O que esse cara está falando aí? Esse gigante filisteu aí, como que ele tem a ousadia de falar essas coisas do povo de Deus, do exército de Deus vivo? Quando o irmão dele ouve ele falando isso, qual foi a reação do irmão dele? Qual foi? Quem lembra? O que foi, moleque? Perdão, me permitam, estou parafraseando aqui, né? Não está desse jeito, mas é mais ou menos está dizendo, coisa de quando família está tendo lá, as famílias não tem lá os atritos, não tem aqueles momentos difíceis. Então já enxerga esse quadro. O que foi, moleque? Você não tem o que fazer, você veio aqui, você é um metido, você está aqui achando que você é alguma coisa. Por quê? Eram coisas mal resolvidas, né? Imagina, Davi foi ungido, o irmão mais velho não foi ungido, né? Naturalmente, quem tem a proeminência é o mais velho é o primogênito, ele tem direitos, principalmente naquela cultura. Então imagina o irmão olhando e falando assim: esse moleque está achando que ele é alguma coisa, fora daqui, seu folgado, você é orgulhoso e tal, né? Aí eu já brinquei em outro momento aqui, eu disse: Freud explica essa atitude, porque muitas vezes a gente projeta no outro aquilo que nós somos. O orgulho, na verdade, estava dentro do irmão dele, né? O irmão de Davi, que tinha tudo isso, mas ele acusa Davi: você está achando que e tal. Então havia uma série de problemas. Mas olha que interessante, agora na caverna, Davi em fuga, Davi escondido lá na caverna, porque ele estava querendo preservar a vida dele. Era a única coisa que ele tinha, ele não tinha nada, irmãos, ele só tinha a vida dele, e ele querendo preservar a vida dele. Deus começa um processo. Primeira coisa que Deus faz é o quê? Diz que Deus, né, faz com que a família, quando seus irmãos, olha isso, seus irmãos e a família do seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Posso ouvir um aleluia aí, um glória a Deus? Deixa eu dar uma palavra para você aqui nessa noite. Eu creio que Deus é poderoso para restaurar relacionamentos quebrados no meio da nossa família. Eu acredito. Ah, pastor, você está falando isso aí porque você não passa por isso. Que não passa o quê, meu irmão? Já contei aqui. Cheguei ao ponto de ter um dia que pegar quase que pegar de vara um irmão mais velho que não conversava com meu pai, com a minha mãe. Eu falei: você está de brincadeira, não é?
Tem que pegar o cara, enfiei dentro do meu carro e levei lá na casa do meu pai e minha mãe, do lugar, longe onde meus pais moravam, e eu fui dando um sabão nele, falando assim: você vai calar sua boca. Olha isso aí, imagina, o irmão é 8 anos mais velho do que eu, 7 anos mais velho que eu. Então imagina, para o irmão mais velho ter que ouvir o irmão mais novo, porque eu sou o caçula, né? Eu ouvi o irmão mais novo dando um sabão nele, dizendo assim: você vai calar a boca, você não vai levantar a cabeça, você não vai falar nada. Escuta, pô, meu pai é velhinho, né? É brabinho, sabe, todo, parece aqueles pincher. Falei assim: você cala a boca, você não fala nada, você vai ficar quieto. Entrei lá, né? Ele ficou quietinho, graças a Deus, obedeceu. Não obedeceu, mas Deus estava fazendo, e restaurou. Estava há mais de 2 anos, irmãos, sem falar com o pai e com a mãe. Estou falando, olha aí, eu estou aqui, mostrando a minha ferida. Isso para mim, chegou uma hora que Deus e a minha amada é testemunha, eu tinha crises, eu começava a chorar, eu falava assim: Deus, eu não concordo com esse negócio, isso está errado. Onde já se viu? E eu não aceito isso, né? Só para completar, o homem é crente também, mas como pode? Por quê? Crise, irmãos, em família vai ter. Vou estender esse negócio. Crise na comunidade cristã vai ter. De repente você vai estar numa célula lá, convivendo com pessoas, e daí vai vir um momento crítico. Alguma coisa vai acontecer, sabe? Não é só flores. Falei, eu estava administrando, fui viajar agora essa semana, e um contexto também de problemas de igreja e tal. E aí uma pessoa magoada, meu Deus do céu, quanta tristeza, quanta amargura. E aí, né, como pastor, prestei o meu ouvido e ouvi, deixei a pessoa falar, né, e desabafar, porque precisava desabafar, muito ferida, pensa num tanto de ferida. E aí ouvi. E aí na hora que a pessoa terminou, eu falei: filha, deixa eu te falar um negócio. Eu te entendo, eu entendo, as relações não são fáceis não. E por isso que eu vou te dar um exemplo, né? O problema dela era no contexto de comunidade, igreja, problemas de relacionamento, irmão e tal, sabe? Aqueles problemas que acontecem. Aí eu falei: filha, mas deixa eu perguntar uma coisa. Na sua família, vocês têm problema? Família, casamento, filhos? A gente tem. Eu falei: não, tem ou não tem? Não tem. Eu falei assim: de vez em quando fica aborrecido um com o outro, vocês não brigam? Deixa eu já adiantar um negócio aqui. Eu tenho dificuldade com gente que quer passar assim, que vive, sabe, né? Que lá na casa, né, assim, é aquele mar de rosa, não tem problema isso. Nesses anos de ministério, eu não conheci isso, tá, irmãos? Eu acho que gente que anda, eu até falei isso pela manhã, vou repetir aqui. Tem gente que parece que vive assim, andando em meio aos cristais. A pessoa não é autêntica, não é verdadeira, não existe conflito. A ausência de conflito é um grande problema. Porque o conflito, ele faz parte das relações. Não existe relação sem conflito. As pessoas são diferentes, têm cabeças diferentes. Então, se não tem nenhum tipo de atrito, é porque não está tendo ajuste. Não estão se ajustando. Então esse é um problema também, né? Talvez alguém está ali, sabe, que está se omitindo. Alguém que está ali numa postura assim, desculpe, mas a verdade é essa, covarde, que não é autêntico. Aí lógico, aí vai aguentando. Só que minha experiência como pastor, e quero te dar uma palavra de conselho, principalmente casais, tá? Quando isso acontece, as pessoas vivem dessa maneira, o dia que vem o conflito, minha experiência me diz assim: pensa num Deus nos acuda, é difícil de administrar, porque a pessoa é igual aquela represa, sabe? Vai represando, igual lá a barragem de Mariana, a lama, o lixo, está tudo ali sendo represado, vai represando, mas na hora que abre as comportas, na hora que explode ali a contenção, queridos, é destruição para todo lado. Relacionamento não é fácil, e Deus, Ele quis que a gente vivesse dentro de um contexto. Família, começa em família, pai, mãe, filhos, né? O casal. Então Deus fez a coisa desse jeito, e não é fácil. E aí depois Ele acrescentou um negócio, que é a igreja. Aí eu falei para a irmã, irmã, vocês não têm problema? E como que é? Vocês deixam de ser família porque vocês tiveram problema? Você deixa? Quando tem uma briga lá, o casal, né? Não estou falando daquela uma aguda que tem que chamar o bombeiro para apagar o incêndio. Não, estou falando daquela uma, né? Aquele conflitozinho que todo mundo enfrenta, o atrito.
né? Eu falei, filha, como que acontece? Fica bicudo, né? Uns 2 dias e tal. Às vezes, né? Deixa eu já aproveitar rapidamente aqui para dar um conselho. Casais, eu e a pastora, a gente também tem atrito, a gente tem conflito. Nossa, tem gente que fica olhando para mim e fala assim, meu Deus, irmãos, tem mesmo, tem, pensa. Culpa dela, sempre dela, só dela. Adãozão é sempre assim, né? A culpa é dela. Escuta, né? Mas nunca, esses 22 anos de casado, nunca dormimos em cama separada. Fica irritado, aí mas lá pelas 2, 3 da manhã eu boto o pé nela assim, ó, né? Então, tô bravo, estou conversando com você, estou irritado com você, não é? Mas não durma em cama separada. Isso é uma palavra de conselho. Sempre, eu acho que toda vez que eu ministro esse assunto, eu bato nessa mesma tecla. Não durma em cama separada. Não dê esse tipo de autoridade para o diabo. Eu vou dormir na cama, vou dormir no quarto das crianças. Tem isso não. O teu leito tem que ser um leito sem mácula. Durma bravo, durma irritado, mas fique na mesma cama. Só uma palavra de conselho. Eu estou dando uma palavra de conselho para você. Esse negócio de separar, eu vou para cá, vai para casa do seu pai e da sua mãe. Não sai de casa. Essa conversa sai de casa. A não ser, até hoje, como pastor, aconselhei uma pessoa essa semana, porque aí ultrapassou todo o limite da razoabilidade. Aí agressão física, coisa. Eu já lidei com algumas situações assim como pastor, tá? Algumas nesses anos de pastorado, e eu nunca, escuta aqui, quem é irmão aqui sabe, nunca aconselhei ninguém a divorciar. Não, como igreja nós acreditamos no princípio da aliança, no casamento, tá? Não vou entrar porque de repente tem gente que vai, eu sou divorciado, tô lascado na vida, Deus não quer mais saber de mim. Não é nada disso. Eu estou falando apenas como que nós cremos, como nós caminhamos e lidamos com as situações. Então, nunca, por pior que seja, a gente nunca vai falar, separa, tem que divorciar, nunca. Porém, escute, já lidei com situações, pelo menos 2 ou 3 situações, onde a coisa tomou uma proporção, que eu orientei, eu aconselhei, falei assim, tem que se afastar. É a melhor coisa? Talvez não. Se eu estou falando que não pode nem dormir em cama, não é que não pode, irmãos, não deve. Poder você pode tudo, tá? Paulo disse, você pode, se você quiser você pode, agora não convém. Então eu estou dizendo, não convém, nem dormir em cama separada. Agora imagine você chegar ao ponto de falar para um casal assim, não dá. Se vocês continuarem debaixo do mesmo teto, sabe o que vai acontecer? Aquilo que você assiste na TV lá, sabe aqueles programas lá que escorre sangue da TV? Sabe? Aqueles que é só tragédia, é só desgraça. Vai acontecer uma tragédia, vai acontecer, porque já ultrapassou todos os limites, não tem respeito, não tem nada. Então, infelizmente, cheguei ao caso, essa semana mesmo aconteceu isso. Eu aconselhei, né, na hora que a pessoa estava falando, eu falei, pelo amor de Deus, vai buscar uma ajuda profissional. Falei, eu me disponho aí a socorrer, ajudar até onde eu posso, mas vocês estão precisando de ajuda profissional e vocês estão num nível, vocês estão tão adoecidos, que não dá. Vai acontecer uma tragédia, né? Isso aqui que eu estou falando, queridos, é uma exceção, tá? Não é essa a coisa corriqueira. O que eu estou usando aqui é aqueles problemas do dia a dia que nós enfrentamos. Como o casal fica bicudo, jogou a toalha na cama, né? E tem quem não gosta, que bota a toalha molhada na cama, e tem direito de não gostar. Só que às vezes aquilo ali gera um estresse, né? Ou outras situações do dia a dia que vocês sabem muito bem quais são, que geram ali atrito e tal. Joia, acontece. Mas isso não faz com que, como família, vocês se separem. Isso não faz com que um pai que fica aborrecido com um filho, que você está pagando a escola, agora eu estou desabafando, você está pagando a escola com muito sacrifício, e aí na hora que chega, não, só faz isso na vida, criatura, só faz isso na vida, o quê? Estuda, só estuda, e aí chega a nota, cadê? Nota vermelha, você fica com vontade de esganar, não é? Fica bravo, às vezes até dependendo da situação, que não é no meu caso, que eu sou a Maria Mole de casa, né? Mas dá vontade de dar umas varadas ali e tal. Pensa, escuta, mas deixou de ser pai e filho? Deixou de ser família porque teve um atrito, porque teve um problema, um conflito? Deixou de ser? Não, continua sendo família. Falei para a irmã, minha irmã, esses problemas que você está me falando são reais, está decepcionado,
tá chateado com o comportamento daquela pessoa, não é? Mas isso não pode ser, não deve ser motivo para nos separar. Não deve ser. É bonito o que Deus está fazendo aqui, porque em meio a esse momento crítico na vida de Davi, fugindo, acuado, com certeza estava lidando com tantos sentimentos ali. Um deles deve ser o medo, né? Não é porque é o rei Davi, porque matou o gigante lá, que não sentia sim, chorava. Quantas vezes Davi chorou, irmãos? Né? Lá em Ziklag mesmo, chorou ao ponto de perder a força. Ele é um cara que sentia, não tem problema sentir, devia estar. Só que é interessante, porque o que Deus faz? Deus pega e leva a família dele, porque nesses momentos, irmãos, esses momentos é importante, e Deus, com certeza, a partir disso aqui, eu não estou dizendo que todos os problemas estão resolvidos. Vocês entendem isso? Vocês entendem isso, igreja? Amém? Não estão, mas pelo menos nós vemos aqui algo acontecendo. Deus está colocando a mão. Deixa eu te dar uma palavra que no nome de Jesus, eu creio que Deus quer fazer. Deus quer colocar a mão na sua história, na sua família. Deus quer começar a restaurar. Tem coisas que estão quebradas, amados. Tem coisas que estão, sabe, todas bagunçadas. Deus quer pôr a mão. Deus quer restaurar relacionamentos quebrados. Sabe, quando alguém chega para mim, como já aconteceu, de irmão falar assim: olha, fazia tanto tempo que eu não conversava com meu irmão, não conversava, e hoje a gente está sendo restaurado. Poxa, tem um negócio que me deixa alegre, é isso aí, porque vale a pena caminharmos com Cristo. Vale a pena ser cristão. Isso é evangelho, irmão. Evangelho traz restauração. Evangelho traz restauração. Relacionamentos quebrados são restaurados. É isso que está acontecendo aqui. Na caverna, Deus está restaurando relacionamentos quebrados na vida de Davi. Deus está usando aquela situação. Algo mais acontece ali, irmãos. Além da família de Davi, diz que começou a aparecer lá uma cambada. Vocês viram aí? Diz que também juntaram-se a Davi. Juntaram-se um grupo de pessoas. Primeiro, diz que havia pessoas em dificuldade. Comigo, pessoas em dificuldade. Esses caras foram lá, porque Davi, ele estava em muita dificuldade. E a gente atrai pessoas muito parecidas conosco. Quando você está em dificuldade, você vai perceber uma coisa: pessoas em dificuldade, elas vão orbitar você. Você vai descobrir isso aí, que pessoas muito parecidas com a sua situação, elas vão orbitar, vão estar próximas a você. Foi o que aconteceu com Davi. Começou a chegar um grupo de pessoas, e a característica desse grupo eram pessoas com muita dificuldade, gente que também estava vivendo com muitos problemas, gente que estava vivendo grandes desafios, pessoas que estavam talvez, queridos, sem uma esperança, não conseguiam ver uma luz no fim do túnel, não conseguiam ver, e elas foram até Davi. Olha, deixa eu te contar algo. Quando uma pessoa se aproximar de você, e essa pessoa está vivendo em crise, numa dificuldade, eu quero te dar uma palavra nessa noite. Não fique indiferente. No mínimo, o mínimo que eu e você podemos fazer, o mínimo, é dizer assim: olha, estou aqui. Talvez você não tenha ferramentas, não tenha condições de fazer mais do que isso, mas no mínimo, você pode estar presente, dizer assim: olha, eu estou aqui. Às vezes, como dizia o Rubem Alves, né? Eu já falei desse texto do Rubem Alves, que é uma coisa extraordinária, que ele fala da escutatória, né? A gente gosta de falar, e aí ele fala sobre a necessidade hoje de pessoas que praticam a escutatória, que é ouvir, igual essa irmã lá, ela ficou quase 1 hora falando. Era tarde já, irmãos, eu estava cansado, depois de uma reunião pesada, sabe, lidando com problemas, e ela ficou quase 1 hora, e eu assim, sabe, eu estava cansado, eu tinha viajado, né? E a estrada daqui para lá está um caos, irmãos, né? Fala lá, vocês que vieram lá de Prudente, o que é isso, essa estrada o lado do Paraná é uma tragédia, que estrada terrível, meu Deus. Então você estava cansado, sabe, tenso, porque foi uma reunião tensa, e eu fiquei quase 1 hora ouvindo. Eu não tinha muito recurso, eu não vou resolver o problema. Você acha que eu vou resolver um problema que vem se arrastando? Faziam 13 anos, irmãos. Você resolve um problema de 13 anos ali em 40 minutos? Alguém resolve? Muito difícil. Mas eu ouvi,
Eu ouvi, deixei ela falar, ela desabafou, ela tinha que... Sabe quando a pessoa está com a indigestão, ela está indigesta, não é? Aquele alimento não caiu bem, normalmente o que acontece? O corpo faz o quê? Expulsa, que a gente chama de vômito, né? É o corpo expulsando, aquela coisa está fazendo mal, está causando mal. Ela precisava, aquela mulher estava indigesta, ela estava intoxicada, ela falou, imagina eu com TDAH, que eu tinha que trazer minha mente toda hora de volta aqui, porque ela ia para tanto lugar, e aí eu voltava e falava, isso, né? Deixa eu ficar aqui, porque eu tinha que estar lá, né? Não adiantava só o meu corpo, minha mente tinha que estar lá, mas eu confesso para vocês que é uma luta às vezes, irmãos, é uma luta, minha vontade já é adiantar o negócio, falar assim, vamos lá para o último capítulo, já vamos resolver, mas não era o caso, eu precisava ouvir, aí no final dei essa palavra para ela, abracei, orei com ela, não é? Acredito que de alguma forma pacificou o coração, mas resolveu? Não, é um processo que vai envolver perdão, etc e tal, não é? Mas eu acredito que eu, você, todos nós que estamos aqui, talvez você diga, mas pastor, eu estou também num perrengue, você não tem noção da minha situação, como que eu vou ajudar os outros? Eu estou te dando uma palavra, apenas se dispõe, fala assim, ó, eu estou aqui, pode contar comigo, o que eu puder, e o que eu não puder, o que eu não posso, você vai fazer alguma coisa que você não pode? Você não pode, então se dispõe. Esses homens que foram até Davi, eles olhavam para Davi como mais um dentro daquele contexto, e eles foram se juntando lá, vem o cara que está arrebentado em dificuldade, depois, chega o endividado, essa parte aqui, né, irmãos, endividado, meu Deus do céu, você está vendo que esse problema não é um problema contemporâneo não, irmãos, viu? Cartão de crédito, cheque especial, o que mais? Né? Os boletos, já é uma coisa da antiguidade, ó. Desde o tempo de Davi, desde o tempo do império lá de Israel, o povo já tinha problema em lidar com finanças, tinha dificuldade em administrar as suas finanças. Essa é uma situação que, queridos, deixa eu contar uma coisa para vocês. Você sabia que eu já ministrei gente que tinha um salário, aquele que você pode contar todo mês, chova, faça sol, vai cair na conta, 20 mil reais. Você fala, nossa, se eu ganhasse 20 mil reais, né? Tem gente falando assim, meu Deus do céu, e se eu contar para você, que a pessoa que ganhava 20 mil reais, o nível de dívida dela, o nível de endividamento dessa pessoa, não é o nível de endividamento daquela pessoa que ganha um salário mínimo, mil reais aí, 1.200 reais, não, deve muito, todo enrolado, todo bagunçado, que às vezes a gente acha que quanto mais a pessoa ganha, não é? Menos problema ela vai ter. Não se iluda com essa mentalidade, tá bom, povo de Deus? Não se iluda, o problema não é quanto eu ganho, não é esse o problema. Nós temos aqui o CRAU, quem fez o CRAU, o curso de finanças? Levanta a mão para eu ver, só, queridos, faça esse curso, né? Agora já está fechada a turma, esse ano não tem mais turma, só o ano que vem agora, mas que coisa maravilhosa, é um curso, é um dos melhores cursos que eu já fiz na minha vida, é um treinamento a partir da palavra de Deus, das escrituras, onde você vai ser treinado, desafiado, a caminhar na perspectiva de Deus em relação às finanças. Escute, por quê? Porque esse é um problema comum a todos nós. Essa turma aqui estava arrebentada também financeiramente, endividados. Vocês lembram que Provérbios diz que aquele que toma dinheiro emprestado se torna escravo de quem ele empresta. A dívida é uma escravidão, irmãos. Quando você está endividado, você vive debaixo de escravidão, você vive numa pressão. Pessoas que lidam com esse tipo de situação, que estão ali endividados, que pressão, que coisa terrível que é. Só quem passa sabe. Só quem vive essa realidade sabe como é terrível. Era a situação desses caras, endividados, estavam endividados, foram lá, se juntaram com Davi. E por último, tem uma categoria aqui que são os descontentes. O que significa a palavra descontente, igreja? Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Sem contente, sem contentamento. Muito interessante essa palavra. Eu vou resgatar com vocês o texto de Filipenses capítulo 4, no verso 13. Todo mundo gosta desse texto, sim ou não? Quem gosta de Filipenses? Nós cantamos agora há pouco, Filipenses capítulo 4, verso 13.
Em ti eu tudo posso. Marcão, né, agitando aqui. Não há limite. Aí os irmãos vão, pira na hora, né? A música é gostosa, o ritmo é gostoso. Minha força está em ti. Aleluia, até danço nessa hora. Nada é impossível em ti. Eu tudo posso. A gente gosta, irmãos, de declarar: eu tudo posso. Eu tudo posso naquele que me fortalece, aleluia. Eu posso vencer, eu posso isso, eu posso aquilo. Pera. Vamos entender. Porque se você pegar o versículo anterior, você vai entender que Paulo, ele estava colocando essa palavra, eu tudo posso, naquele que me fortalece. Ou seja, se Deus me fortalecer, eu posso todas as coisas. Mas quais são as todas as coisas? Do que Paulo estava falando? Do que? Lê o versículo anterior, verso 12. Lê o antecessor, o 11. Você vai ver Paulo dizendo assim: olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo vai falar sobre contentamento. Hoje nós temos uma crise que é uma crise de contentamento. As pessoas não estão felizes, contentes com o que elas são. Elas não estão felizes, contentes com aquilo que elas têm. Elas não estão felizes, contentes com a vida que elas levam. Elas estão descontentes. E olha que interessante, esse é outro problema, que não é um problema da contemporaneidade, não é um problema de hoje não. Isso já vem de longe. Não tinha nem rede social. Hoje a rede social, deixa eu contar uma coisa para vocês. A rede social só aguça o negócio. Porque assim, o cara olha lá a vida editada, né, irmãos? A vida editada, eu vivo denunciando aqui a vida editada, vivo denunciando, como pastor, eu brinco, eu sei o que você fez no verão passado, eu sei, né? Aquela fotinha de capa de margarina, de propaganda de margarina, sabe aquela família margarina que você olha, propaganda de margarina, né? Aquela família assim, todo mundo, aquele sorriso, né? Que é tudo branco, aquilo ali, irmãos, é um aplicativo que edita a foto, aí os dentes ficam tudo branquinho, não é desse jeito não, tá? Tá precisando fazer uma limpeza nos dentes aí, porque não é branquinho, mas aí o aplicativo ele deixa a foto branca. A pele então, meu irmão, nem toxina butolítica deixa daquele jeito, de tão esticada que está a pele. Você fala, nossa, mas parece, eu achava que tinha uns 40, mas está com cara de 20. Não, é o app, é o aplicativo, deixa a pele lisa, é a cor. Aí as pessoas começam a olhar. Vocês já ouviram aquela frase que diz assim: a grama do vizinho sempre mais verde? A gente sempre vai achar isso aí, irmãos. Essa crise hoje do descontentamento, ela se aguçou por conta, lógico, esse acesso que a gente tem hoje à informação, né? a vida dos outros, da rede social. Antigamente, para a gente saber da vida dos outros, o que a gente tinha que fazer? Reparar, espiar, não é? E fofocar. Era assim que funcionava. Hoje não. Hoje as mídias sociais, a rede social, ela mostra, puxa vida, o que tem de gente adoecendo, irmãos, porque olha o outro e fala assim: mas miserável, por que essa pessoa está bem? Eu sei que ela faz isso, ela faz aquilo, ela faz isso errado, e eu faço tudo direitinho. Olha a minha vida, estou sofrendo. Olha, né, meu marido, olha esse barrigudo. Aí o cara editou a foto, tá com aquela barriga de tanquinho. Daí a mulher olha e fala assim: esse meu marido, olha, e começa a se comparar. A comparação, queridos, vira uma tragédia. Começa a gerar, que palavra que diz aqui? Como que estava o povo? Descontente. A pessoa não tem contentamento, ela não tem alegria. E aí Paulo fala para nós o que? Aprendi a viver contente. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei, Paulo vai dizer assim: eu tanto sei ser humilhado. Quem gosta de humilhação? Ninguém gosta. Mas Paulo fala assim: eu sei passar por humilhação, eu sei ser humilhado. E o fato de eu ser humilhado, presta atenção no que Paulo vai dizer, isso não afeta o meu contentamento, isso não vai afetar quem eu sou. Eu continuo crendo que eu posso, porque Deus é comigo, Deus me fortalece. Eu continuo contente, mesmo em meio à humilhação. Ele fala: eu tanto sei ser humilhado, como eu sei ser exaltado. Lógico que a gente gosta da exaltação, né, irmãos? Lógico que a gente gosta do glamour, a gente gosta não é? Porém Paulo está dizendo: não, eu posso todas as coisas, eu posso ser humilhado e posso ser exaltado também, mas eu estou contente, eu aprendi. Ele fala assim: tanto ter em abundância como em
É duro escassez, irmão. Ninguém gosta de escassez. A gente quer abundância, não tem problema. Só que a verdade é, nós enfrentamos momentos de escassez. Todo mundo que está aqui sabe. Tem gente que hoje está num momento da vida que, graças a Deus, tem em abundância. Mas quem sabe, para você chegar aqui hoje, ter abundância, você teve que passar, enfrentou momentos de escassez. Momentos de escassez. Tiveram um momento. E aí? O que a palavra de Deus está dizendo para nós? Tanto sei estar em abundância, viver em abundância, como em escassez. Aí Paulo diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas. É isso que você pode. Você pode. A tua alegria, o teu contentamento, ele não está vinculado a um estado exterior. E aí eu quero fechar aqui esse assunto, porque a maioria das pessoas não sabem, elas ainda não entenderam que o grande desafio não é o que está do lado de fora. A gente muitas vezes trabalha as coisas na perspectiva do externo. A gente acha que o problema é o fora. É o fora. E Deus quer ensinar para mim e para você. E eu acredito que a caverna na vida de Davi tinha esse objetivo, essa pedagogia, né? Peda é para criança, né? Seria mais andragógico, mas essa pedagogia de ensinar que o problema não é do lado de fora. Enquanto eu e você não vencermos pelo lado de dentro, vencermos as crises aqui dentro, que não adianta. Do lado de fora pode tudo, aparentemente está tudo bem, mas sempre vai ter um vazio, um buraco, sempre vai ter aqui uma ferida. Sempre vai ter uma ferida. Nós precisamos render isso a Deus. Nós precisamos colocar isso na presença de Deus. Ontem eu ouvi um testemunho de uma pessoa que eu fiquei tão feliz. Fiquei muito feliz. Ela vivia uma crise familiar, muitos anos, sabe? Um relacionamento assim, doentio. Os pais, já uma pessoa, uma jovem senhora, com uma história, mas assim, sempre era, toda vez que tinha ali alguma interação, sempre era terrível. E aí, aconteceu, e o pai começou a humilhar ela, falar coisas terríveis, e diz que na hora que o pai começou a fazer aquilo, por conta de um contexto, de uma situação, ela pegou e olhou para o pai e falou assim: pai, ela falou, olha, em outras situações, aí eu reagia, eu quebrava o pau, e aí que virava aquele pandemônio. Ela falou, mas nesse dia, eu creio que Deus já tinha feito algo dentro de mim. Ela falou, pai, não importa o que o senhor fale, eu sei que o senhor me ama, olha que coisa, e eu amo o senhor, não importa. Então isso que o senhor está falando para mim, coisas pesadíssimas ele estava falando para ela, que não queria nem saber mais dela, que você não é minha filha, etc. Ela é casada, com filha, já com a história, sabe? A vida independente, mas um contexto lá que envolvia, né? Os pais. E aí olha que situação. E diz que na hora que ela começou a falar para ele, falou: e outra coisa, pai, isso que você está falando para mim, eu estou lançando isso aos pés da cruz de Jesus. Eu não pego isso para mim. Eu não recebo. Sabe o que aconteceu? Diz que o pai começou a chorar. O pai parou, começou a chorar, pediu perdão. Eu te amo, minha filha. Olha que coisa tremenda, irmãos. O problema não estava do lado de fora, o problema estava do lado de dentro. Quando ela venceu do lado de dentro, o problema do lado de fora foi resolvido. Eu acredito que Jesus quer pôr a mão sobre a minha vida, sobre sua vida nessa noite, e nos ajudar a resolvermos os problemas do lado de dentro. E eu vou encerrar, porque aqui diz que essa turma que se juntou com Davi, que eram uns 400 homens arrebentados, em dificuldade, endividados e descontentes, diz o texto que Davi se tornou o quê? Líder deles. Davi ajudou esses homens, Davi, ele conduziu esses homens. E eu encerro dizendo o seguinte para você: nós precisamos ser liderados, amados. Nós precisamos ser ajudados, nós precisamos fazer parte, pertencer. Você vê esses camaradas, eles foram lá para a caverna onde Davi estava. Eles foram lá para aquele lugar onde Davi estava na mesma situação que eles. Talvez não endividado, não sei, né? Talvez até os bens de Davi tinham sido confiscados pelo Estado, né? O rei estava louco, doido para acabar com Davi. Talvez tenha feito isso, né? Confiscado todos os bens da família, né?
Mas esses homens foram até Davi. E Davi, ele se dispôs a liderá-los, a ajudá-los nesse processo. E é interessante, eu não vou entrar, mas se você ler a história, principalmente no livro de Crônicas, 1 Crônicas capítulo 22, vai ter alguns relatos lá, você vai descobrir que esses camaradas aqui, esses 400 homens quebrados, arrebentados, endividados, esses homens se transformaram em guerreiros, em valentes. E aí ali o texto começa a apresentar o histórico desses caras. Pensa nos caras que romperam, pensa nos caras que avançaram, progrediram, cresceram. Eu creio que Deus, Ele quer fazer o mesmo por mim e por você, por todos nós que estamos aqui nessa noite. Mas a minha palavra, a minha proposta para você nessa noite é: pertença, faça parte, se reúna. A Bíblia começou dizendo que se juntaram a Davi. A gente tem que caminhar junto, queridos. Sozinho, você pode até ir mais rápido, alguém disse, né? É frase de para-choque de caminhão, de vez em quando eu solto essas aqui. Mas alguém falou e é legal. Sozinho você pode até aparentemente ir mais rápido, só que junto você vai bem mais longe. E Deus quer que você se junte, Deus quer que você faça parte. Vai para uma célula, procura um grupo ali para você fazer parte, tenha comunhão com esse grupo. Sabe que você vai descobrir que as histórias são parecidas com as suas. Você vai ver gente lá machucada, gente que a vida infelizmente não deu certo, aquilo que a pessoa programou não aconteceu, às vezes sofreu um divórcio. Você vai descobrir, que você vai olhar para a pessoa e falar: nossa, você passou por isso. Quem sabe essa pessoa vai ser até um instrumento de Deus para te ajudar com alguma situação que você está lidando. Fala assim: ó, eu errei aqui, ó, eu fiz isso, não faz isso. Quem sabe? Quem sabe? De repente você vai encontrar alguém lá que você vai, na hora que você contar a tua história, falar da sua dívida, a pessoa vai rir e vai assim: isso não é dívida não, fica tranquilo. Dívida é a minha, né? Dívida é a que eu tenho, né, queridos? Eu falei domingo passado aqui. Esse dia eu estava aí achando que eu estava na maior tribulação. Quando eu fui socorrer alguém, que eu ouvi a tribulação da pessoa, eu falei: eu? Tribulação? De jeito nenhum. Isso não é tribulação que eu estou passando. Porque quando eu vi a do outro, eu vi que a minha era muito pequena. Então, faça parte, se reúna, se una a um grupo. Vem para a celebração? Vem para a celebração, lógico que sim, é importante, é gostoso estar aqui, queridos. Há algo aqui, há uma liberação, é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos orar, você vai sair daqui renovado em nome de Jesus. Você está saindo daqui debaixo de uma palavra de Deus. Mas, eu insisto, vá para um grupo pequeno, vá para uma célula, caminhe junto de pessoas. Deus vai usar ali os relacionamentos para trazer cura, restauração. Vai ter atrito? Pode ter, que de vez em quando eu tenho que administrar, ou os supervisores, os pastores administram aí, ó, tá dando rolo lá, saiu um fuxiquinho lá. Isso é normal, onde tem gente, irmãos, vai ter, isso é da natureza humana. Aí a gente pega uma vara aí, dá umas varadas num e outro e tal, resolve, não é? Família, tem os probleminhas, a gente vai lidar com eles, mas é importante fazer parte, é importante pertencer, ainda que seja numa caverna, porque tem um propósito. Essa caverna aí foi um tempo de muito tratamento, de restauração na vida de Davi, na família de Davi, e foi um tempo onde Deus levou para estar perto dele gente que estava numa situação muito parecida com a dele, mas que havia uma promessa de se tornarem guerreiros, se tornarem valentes, gente que Deus ia levantar, gente que Deus ia restaurar. Então aquilo que de repente era a sua dor, o seu sofrimento, você vai ver lá na frente. Tão bonito isso, querido, quando você vê alguém que sofreu, que passou, e Deus fez a obra, e aí Deus levanta essa pessoa, sabe para quê? Para ajudar o outro. Deus levanta essa pessoa para ser instrumento, para socorrer o outro. É tão lindo quando a gente vê isso acontecendo. Nós temos muitos casos aqui, muitos casos. Então, eu creio que há um propósito. Fique de pé nessa noite. Eu quero orar com você, eu quero orar por você. Estou passando por aqui para fazer um agradecimento. Obrigado por você estar participando do nosso canal no YouTube da IBMR Maringá. Eu quero te fazer um pedido. Não para por aqui. Se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações e não perca nenhum dos nossos vídeos. Vai vir muito conteúdo bom por aí. Eu quero te fazer um pedido. Se tem feito bem para você, compartilhe com um amigo.
não custa nada e você vai estar abençoando a vida dessa pessoa. Mais uma vez, muito obrigado e que Deus abençoe a sua vida poderosamente.